Bem-vindos de volta, pessoal! Por anos, os nanotubos de carbono prometeram superar o silício em velocidade, eficiência e miniaturização, mas a tecnologia tem tido dificuldade em dar o salto do laboratório para a produção. Isso está mudando agora. Várias empresas de semicondutores avançaram discretamente os processos de fabricação necessários para construir processadores usando transistores de nanotubos de carbono. Essas minúsculas estruturas cilíndricas, com apenas alguns nanômetros de largura, oferecem uma condutividade elétrica extraordinária e o potencial de empacotar mais transistores em um chip sem superaquecimento. Com anúncios e protótipos recentes, está ficando claro que os processadores de nanotubos de carbono não são mais experimentais. Eles estão prontos para os mercados do mundo real. Nanotubos de carbono são moléculas cilíndricas feitas inteiramente de átomos de carbono, dispostos em uma estrutura hexagonal, tipo um favo de mel. Esses tubinhos têm apenas alguns nanômetros de diâmetro, mas podem ter vários micrômetros de comprimento. Para você ter uma ideia, um nanômetro é um bilionésimo de metro. É menor que um fio de cabelo. Por causa do tamanho e da estrutura, eles têm uma condutividade elétrica e propriedades térmicas incríveis. É como se fossem superestradas para os elétrons, sem engarrafamento. Quando usados em processadores, os transistores de nanotubos de carbono permitem que os elétrons se movam com muito menos resistência do que no tradicional silício. Pensa em como isso pode mudar o jogo. Isso significa que os sinais podem viajar mais rápido e com menos perda de energia. É como a diferença entre um carro flex e um elétrico, mais eficiente e sustentável. O objetivo dos pesquisadores tem sido organizar esses tubos com precisão em um chip para criar circuitos funcionando, o que agora está se tornando tecnicamente viável em larga escala. É tipo montar um quebra-cabeça gigante com peças minúsculas, mas agora com a tecnologia para fazer em escala industrial. Para fazer um processador de nanotubos de carbono, os engenheiros precisam cultivar ou depositar os nanotubos em um substrato, seguindo um padrão super organizado. Isso é feito usando deposição química a vapor e técnicas avançadas de posicionamento, que guiam os tubos para o alinhamento certinho que a gente precisa. Depois de posicionados, os nanotubos são conectados com contatos metálicos e camadas isolantes para formar os transistores e as portas lógicas. É tipo montar um quebra-cabeça super tecnológico. Esses circuitos funcionam de um jeito parecido com os processadores de silício, mas a diferença é que eles podem operar bem mais rápido e com uma voltagem menor. É como comparar um carro popular com um Fórmula 1, sabe? Fabricar algo com essa precisão toda exigiu avanços gigantes na ciência dos materiais e na engenharia de processos. O desafio era eliminar qualquer defeito e garantir que bilhões de transistores funcionassem perfeitamente, como uma orquestra bem afinada. Uma característica fundamental dos transistores de nanotubos de carbono é a capacidade deles de ligar e desligar mais rapidamente do que os equivalentes de silício. Isso se deve à alta mobilidade de carga que eles têm, o que significa que elétrons ou lacunas podem viajar através deles com mais liberdade. Além disso, os nanotubos de carbono geram muito menos calor durante a operação. Isso diminui a necessidade de sistemas de refrigeração elaborados e abre as portas para processadores menores e mais eficientes. Como o calor é uma limitação importante no projeto de chips de silício, essa vantagem permite que mais transistores sejam agrupados em uma área menor, sem o risco de falha térmica ou degradação do desempenho sob carga. Os processadores de nanotubos de carbono também podem ser fabricados em substratos flexíveis, diferente das rígidas lâminas de silício. Isso abre portas para novos formatos de dispositivos, incluindo eletrônicos dobráveis e processadores ultrafinos embutidos. A capacidade de fabricar componentes de computação avançados em folhas de plástico ou polímero pode revolucionar a tecnologia vestível, dispositivos médicos implantáveis e tecidos inteligentes. Essa flexibilidade se deve às propriedades mecânicas dos nanotubos de carbono, que são incrivelmente fortes, leves e adaptáveis. À medida que os métodos de produção melhoram, os fabricantes poderão integrar processadores de nanotubos de carbono em lugares onde os chips tradicionais simplesmente não podem ser usados. Outro benefício crucial dos transistores de nanotubos de carbono é a eficiência energética. Esses dispositivos exigem menos energia para operar, o que se traduz diretamente em maior duração da bateria para dispositivos portáteis,
e menor consumo de eletricidade em centros de dados. À medida que a demanda global por poder computacional aumenta, a eficiência energética se torna mais importante. Ao substituir ou complementar componentes de silício por equivalentes de nanotubos de carbono, as empresas podem construir processadores mais rápidos que consomem menos energia. Isso é especialmente relevante para cargas de trabalho de inteligência artificial, que exigem manuseio rápido e eficiente de dados. O consumo de energia reduzido também ajuda a diminuir o impacto ambiental da infraestrutura de computação em larga escala. Um dos maiores desafios na construção de processadores de nanotubos de carbono tem sido controlar a pureza e a uniformidade dos próprios nanotubos. Os primeiros esforços frequentemente resultavam em misturas de nanotubos metálicos e semicondutores, o que atrapalhava o desempenho. Desenvolvimentos recentes em técnicas de classificação e purificação agora permitem que os fabricantes isolem apenas os nanotubos semicondutores necessários para os transistores. Além disso, pesquisadores desenvolveram maneiras de remover nanotubos desalinhados e outros contaminantes durante o processo de produção. Essas melhorias são essenciais para alcançar os níveis de confiabilidade e consistência exigidos para processadores comerciais usados em aplicações de computação de alto desempenho. A compatibilidade com a infraestrutura de fabricação existente também foi abordada. Alguns dos mais recentes chips de nanotubos de carbono podem, de fato, ser produzidos usando versões modificadas das ferramentas atuais de fabricação de semicondutores. Isso reduz o custo e o risco da transição para a nova tecnologia. As fundições que já fabricam chips de silício podem, com apenas alguns ajustes, começar a integrar camadas de nanotubos de carbono ou até mesmo arquiteturas inteiras de nanotubos de carbono. Esse tipo de abordagem híbrida permite que a indústria teste o desempenho dos nanotubos de carbono em condições reais, mantendo a compatibilidade com os designs de chips tradicionais. Também ajuda a acelerar a adoção, minimizando a necessidade de fábricas de manufatura totalmente novas. Os processadores de nanotubos de carbono também possibilitam novos métodos para roteamento de sinal e interconexões no chip. Em processadores de silício tradicionais, trilhas de metal conectam transistores, mas essas conexões podem se tornar gargalos à medida que a densidade dos transistores aumenta. Os nanotubos de carbono, graças à sua excepcional condutividade elétrica, podem servir não apenas como transistores ativos, mas também como interconexões entre componentes. Essa dupla função reduz a complexidade e melhora a integridade do sinal. Engenheiros estão experimentando arquiteturas verticais e multicamadas, onde os nanotubos de carbono servem tanto como lógica quanto como fiação, permitindo chips mais compactos e rápidos. Essa versatilidade estrutural é uma das razões pelas quais os processadores de nanotubos de carbono são agora vistos como um sucessor viável para o silício. O processo de teste e verificação para processadores de nanotubos de carbono inclui a avaliação de sua velocidade, consumo de energia e durabilidade sob diversas cargas de trabalho. Até agora, os protótipos demonstraram desempenho comparável ou superior aos seus equivalentes de silício. Os pesquisadores continuam a aprimorar a arquitetura para maximizar as vantagens oferecidas pelos nanotubos de carbono. Isso inclui a exploração de novos designs lógicos que melhor exploram as propriedades do material, bem como a integração de algoritmos de aprendizado de máquina, que podem aproveitar o acesso mais rápido aos dados. Com o tempo, essas otimizações levarão a processadores que não são apenas mais rápidos, mas também mais inteligentes na forma como gerenciam as tarefas. Processadores de nanotubos de carbono devem possibilitar uma nova geração de sistemas de computação vestíveis e implantáveis. Por consumirem menos energia e poderem ser fabricados em substratos flexíveis, eles abrem as portas para dispositivos eletrônicos que não são limitados por formatos rígidos. Isso poderia levar a implantes médicos capazes de monitorar a saúde ou diagnosticar em tempo real, sem trocas frequentes de bateria ou carcaças volumosas. Em produtos de consumo, roupas inteligentes com computação incorporada e comunicação contínua podem se tornar comuns, tipo aquela camisa da seleção brasileira que se adapta ao suor, sabe? Dispositivos que atualmente exigem carregamento regular
ou conexões com fio, podem se tornar componentes persistentes, ambientes e quase invisíveis da vida cotidiana, graças à operação de baixa potência e à adaptabilidade mecânica desses processadores. É como ter um chip da beleza, que monitora sua saúde sem você nem perceber. Outra fronteira importante está na tecnologia espacial e em aplicações de alta confiabilidade, onde a resistência à radiação e a estabilidade térmica são cruciais. Processadores de nanotubos de carbono são inerentemente mais tolerantes a raios cósmicos e flutuações de temperatura do que os chips tradicionais baseados em silício. Isso os torna ideais para missões de satélite de longa duração, rovers planetários e até mesmo sondas espaciais profundas, onde a manutenção é impossível. Em ambientes extremos na Terra, como estações polares, veículos de exploração submarina ou plataformas de alta altitude, esses chips poderiam superar a eletrônica convencional, mantendo-se leves e eficientes em termos de energia. À medida que as técnicas de fabricação amadurecem, sistemas de computação inteiros otimizados para durabilidade, resiliência e flexibilidade surgirão, permitindo que as máquinas operem onde os sistemas atuais falhariam. À medida que os processadores de nanotubos de carbono entram em produção comercial, eles podem remodelar o que esperamos de dispositivos de consumo, computação científica e inteligência artificial. Sua capacidade de operar mais rápido e mais frio do que o silício tradicional pode acelerar o progresso em todo o setor de tecnologia. Os investidores estão observando de perto, e os primeiros a adotar já estão se posicionando para ter acesso a esse salto no poder de processamento. Embora a adoção em larga escala leve tempo, a indústria atingiu um marco crítico. Os processadores de nanotubos de carbono não são mais apenas uma ambição de pesquisa. Eles estão chegando em produtos reais e sua presença pode sinalizar a próxima grande mudança na evolução da computação. Muito obrigada por assistir. Por favor, comente, curta e se inscreva.